Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Lídia Costa sou eu e hoje eu vou atender um pedido de uma seguidora que queria saber como que eu planto na garrafa PET. Ela disse que ela não consegue e ela queria ver o meu jeito. Então, gente, para quem não conhece esse projeto de plantar em garrafa PET, foi a Luciana Soares, o canal Luciana Soares que criou, eu acho que uns 2 anos atrás, eu não tenho certeza. Na época ela criou um desafio para desafiando as pessoas a plantarem em mini garrafa PET, que são essas PETzinhas aqui. Eu na época eu não tinha PET, mini PET, e eu plantei em garrafas PETs, tipo embalagem de detergente, todas as embalagens assim que a gente usa aqui na cozinha, e eu comecei a plantar. Confesso que no início não foi tão fácil assim, eu demorei a pegar o jeito. E aí depois eu comecei a plantar nessas garrafas aqui, ó, que é de iogurte. Essas garrafas são bem macias e elas não são tão grandes, também não são tão pequenas. E aí essas garrafas aqui de iogurte eu furo depois delas cheias. Mas as garrafas de refrigerante, assim, eu furo antes de plantar. E eu vou mostrar aqui pra você. Então, eu furo aqui na borda também, né? Coloco esta linha aqui, ó, é aquela de pedreiro. Ela é bem forte, ela é de nylon, mas é bem forte. Então essa aqui aguenta bastante peso e é ela que eu uso. Na falta dela eu uso um arame para pendurar. Eu não uso a tampa, eu não gosto de usar a tampa. Vocês vão ver por qual motivo. Então vamos lá mostrar como é que eu planto na garrafa PET. E se você não entender a minha explicação, corre lá no canal da Luciana Soares, que ela tem uma ótima explicação. Ela faz o passo a passo direitinho, com todos os detalhes. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma garrafa PET, uma mini. Eu já furei. Para furar, fura com uma coisa quente. Você pode pegar um prego, pode pegar... Eu usei uma chave de fenda, chave Phillips, para poder furar. Eu esquentei ela no fogão. Não gravei mostrando porque não tem necessidade. Então só esquentei essa chave lá no fogão e fui furando aleatoriamente. Se vocês quiserem furar marcações assim bem repartidas, tudo bem, mas eu não faço isso não. Eu saio furando assim no olhômetro mesmo. Vou olhando onde que eu quero que eu coloque uma planta, né? E aí eu furo tudo. Aí aqui na tampa, aqui eu faço um furo para fazer a alcinha para pendurar. Se você quiser usar tampinha, é só fazer o furo na tampinha, por cima da tampinha, e colocar um ganchinho para pendurar. Mas como eu disse, eu não gosto de usar a tampa, porque na hora de regar eu não tenho paciência de ficar ali abrindo e colocando para regar. Para regar, vocês precisam regar pelo método de imersão. Pega a garrafinha com as plantas, coloca dentro de um balde de água e deixa no mínimo 1 minuto. Enquanto estiver borbulhando ali, vocês deixam e depois vocês retiram. Para regar, pode regar aí, as garrafinhas precisam um pouco mais de rega, então vocês podem regar aí sempre que tiver seco, ou no mínimo umas 6 vezes por semana, porque elas secam bastante rápido. E eu tenho um segredinho também que eu uso para poder elas não secarem muito rápido. Então, com esse segredinho eu tive bastante sucesso em plantar as garrafinhas, porque no início eu tinha um pouquinho de trabalho justamente por causa dessa coisa de regar. Às vezes eu esquecia e às vezes a planta, quando eu olhava, a planta já estava muito desidratada. E aí, para encher isso aqui, ó, eu já coloquei aqui um pouco de terra, né, para adiantar. Vocês podem pegar, aqui eu tenho um rolinho de papel higiênico, eu dobrei o fundo dele, coloquei o substrato aqui para poder eu encher. Aí vocês podem pegar o substrato e colocando assim, ó, e enche. Ou então vocês podem fazer uma colher de plástico, dessas embalagens de sabão, amaciante.
Aí vocês vão colocar o substrato aqui nela, apertar assim, ó, e colocar. Aí já tá cheio. Eu aperto um pouquinho, eu deixo um pouquinho vazio aqui dentro, ó, essa pedaço daqui pra cima, assim, eu deixo um pouco vazio e vocês vão entender por quê. Agora eu vou, outra coisa que eu faço também, eu não deixo o substrato seco, eu planto, eu dou uma umedecida nele antes de plantar. Eu vou lá na pia molhar e já volto. Gente, agora eu já umedeci aqui o substrato dentro dessa garrafinha e agora eu vou mostrar pra você o meu segredinho pra esta garrafinha não ficar muito seca com as plantas. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um adubo. Eu estou usando aqui o Basacote Plus 16,8,12 mais 2. É um adubo de liberação lenta. Aí eu coloco aqui, ó, umas bolinhas aqui dentro. Coloquei umas bolinhas aqui dentro. E agora o segredinho que eu falei. Essas esponjinhas aqui, ó. Essa aqui eu peguei uma esponja nova, mas se você não tiver, você pode pegar aquelas esponjas de lavar a louça, dar uma lavada nela, né? Picar e você termina de preencher aqui. Aí nesse furo aqui, ó, para pendurar, você pode colocar ou um ganchinho assim. Você pode pôr um ganchinho assim, ou você pode colocar a linha de nylon, como eu coloquei aqui, ó. Embalagem de 2 litros eu já usei, não gostei, fica muito pesado. Se você coloca sobre uma bancada, não fica legal. Se você pendura também não fica, fica muito pesado. Então esta é a melhor opção, é a opção que a Luciana Soares ensinou lá o passo a passo. E na falta dessas pequenas, você pode usar a de iogurte, ela tem, eu acho que elas são de 1 litro. Eu acho que as embalagens de iogurte, elas são de 1 litro. Na falta de meio litro, essas pequenininhas assim, você pode usar até 1 litro. Passou, eu não aconselho, porque eu não acho que fica legal. Principalmente na hora de regar, dá muito trabalho. A outra coisa também que você precisa observar na hora de plantar na mini pet são o tipo de suculentas. Eu vou usar aqui um Sedum Palmeri, porque é o que eu tenho agora nas condições perfeitas para plantar na mini pet. Eu gosto muito de plantar nas garrafas aí eu gosto muito de plantar nas garrafas PET, e por isso que vocês estão vendo aqui, eu tenho 2 aqui. Eu já tive mais, então eu só fiquei com essas 2, já vendi as outras. Eu gosto muito de plantar aqui o Pachyphyllum, porque ele encaixa muito bem aqui, ele se dá muito bem. Ele tem os cabinhos compridos, como eu vou falar aqui agora. Eu gosto de plantar também a Jade e agora eu vou plantar pela primeira vez o Palmeri. Então vocês precisam observar o cabinho da planta. Olha. Ela precisa ter um cabinho bem longuinho. Outro que fica muito bem também é o Francesco Baldi. O Francesco Baldi fica maravilhoso. Eu não vou plantar agora porque ele está com roseta muito grande e a minha garrafinha é muito pequena. Então vocês precisam olhar isso também. A planta que está com a roseta muito grande acaba que pesa muito e ela acaba despencando na hora que você planta. Aí eu venho aqui, eu corto o cabinho. E aí a outra coisa também que eu gosto de fazer, que eu não gosto de fazer, é colocar assim, ó. Pega o cabinho da planta e vou colocando direto. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de pegar um palitinho, eu furo, eu faço o caminho para a plantinha entrar, ó. Aí ela vai entrar com facilidade, ó. Aí eu venho aqui, eu furo e vou preenchendo.
O que que acontece quando a planta está pesada? Ela vai começar a cair. Então, se você estiver plantando uma plantinha aqui, uma suculenta aqui que está com a roseta mais pesada, você pode pegar palitos de dente e vocês podem colocar assim, ó. Aí vocês espetam cada buraquinho, vocês vão espetar um palito de dente que elas vão ficar quietinhas no local. Aí é só preenchendo. Como vocês podem ver, eu estou plantando direto. Eu não estou passando nada. Eu não esperei cicatrizar e o meu substrato está úmido aqui. Aí você vai dizer assim, mas vai apodrecer tudo. Não vai. Eu estou fazendo dessa forma porque vou mostrar aqui para vocês por quê. Esse talinho aqui, ó, é muito fino. Então, quando a suculenta tem esse talinho aqui muito fino, não tem problema nenhum. Você não precisa cicatrizar, não precisa passar nada e não precisa esperar o outro dia. Claro que se você quiser esperar outro dia, só vai fazer bem, mas não tem necessidade, ela não vai apodrecer só por causa disso. Mas se fosse uma suculenta de caule grosso, aí já não poderia fazer isso aqui. Mas na garrafa PET é muito raro você plantar aí uma suculenta de caule grosso, porque teria que fazer um furo muito grande e aí, principalmente nas mini PETs, não ia dar certo, né? Dá certo numa garrafa assim um pouquinho maior, aí dá certo. Mas aqui na garrafa PET, de mini PET, tem que ser suculentas do caulezinho bem fininho e caule curto e grosso não dá certo para fazer esse processo aqui, ó. Aí é só isso aqui, ó. Você vai cortando. Eu poderia ter cortado tudo, né? Então, gente, já cortei tudo. Vou finalizar aqui. Recapitulando. Às vezes, né, as pessoas assistem um passo a passo e às vezes ela sai pulando o vídeo, assim, e acaba perdendo alguns detalhes, né? Que é o que chamamos de pulo do gato. Então, no meu vídeo de hoje, o pulo do gato é para plantar na mini pet, é encher a garrafa todinha, umedecer ela e depois que ela tiver úmida, o substrato lá dentro, ao invés de pegar a planta, enfiar o talinho dela assim diretamente, que isso pode amolecer o caule dela, você pegar um ferrinho, furar o substrato e naquele caminho que você fez com o ferrinho, você introduz aí o caule da sua suculenta. Então, esse foi o pulo do gato, mais a esponjinha com o adubo. Se você não tiver o adubo, não tem problema. Você pode colocar aqui dentro desse espaço que ficou vazio, você pode colocar o esterco de gado, você pode colocar o humus de minhoca, você pode colocar qualquer adubo aí, qualquer coisa que, né, servir aí de adubo que seja um adubo de liberação lenta. E aí você cobre com a esponjinha, porque essa esponjinha ela vai manter a umidade mais tempo. E aí as suas plantas vão ficar bem bonita na garrafa PET. E olha aqui para vocês verem, ó, fica bem durinha. Eu poderia chegar furar mais até aqui, ó. Poderia furar mais e acabar de preencher aqui, mas como eu não tinha furado, então não vou fazer isso. Mas se você quiser cobrir toda a garrafa, pode. E aqui na garrafa PET, o bom é que cabe bastante planta. Eu usei toda a bandejinha que eu tinha aqui, olha. Usei ela toda. E aqui, com o tempo, claro que você precisa replantar, né? Mas ela vai ficar segura aqui quando você precisar de muda para outro local. Aquelas mudas para lembrancinha. Fica muito bem quando você tem o seu, chamamos de matriz, na garrafa PET,
porque elas ficam com tamanho bem padronizado, elas crescem de maneira igual e fica bem fácil assim para você chegar, cortar e fazer as suas lembrancinhas. Aí aqui você vai pendurar ela em algum lugar, você vai voltar com ela para o mesmo lugar que ela já estava. No caso a minha, ela estava pegando sol até umas 11 da manhã e é o lugar que eu vou deixar ela. Então eu não vou precisar deixar na sombra, até enraizar. Eu já vou poder colocar ela no espaço que ela já estava. Então, de acordo com a planta, você vai voltar com ela para o lugar onde ela estava, né? Se ela estava pegando sol, você volta com ela para o local que estava pegando o sol. Se estava na sombra, volta na sombra. E assim que seque, você já pode regar. Espero que você tenha gostado. E se gostou desse, seu joinha e até o próximo vídeo.